Olá, pessoal. Vou falar mais um pouco sobre esse livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, John Dominic Crossan. Vou tratar de mais alguns aspectos. A questão dos milagres, né? John P. Mayer, né? Ele observa em Um Judeu Marginal, né, que a maior parte dos chamados milagres da natureza parecem originar-se na igreja primitiva, mas a história de Jesus alimentando a multidão talvez se refira a alguma refeição especial que ele tenha oferecido durante seu ministério público. Os milagres da natureza são milagres assim, como caminhar sobre as águas, a ressurreição, né? Os outros milagres, como exorcismo, curas, né? Já são mais aceitáveis, né? Que ficam numa fronteira aí. Agora, esses milagres da natureza são mais assim, diretos, como violando as leis da natureza. Para Crossan, dado o caráter inconcluso da ciência, não há como termos certeza de que algo se enquadra como um prodígio, resultado de um fenômeno natural desconhecido, ou como um milagre, ou seja, como resultado de uma ação ou manifestação transcendental. Proclamar o milagre é fazer uma interpretação de fé, segundo Crossan. Então ele está numa posição muito parecida com a do Spinoza, né? Ou seja, o que você chama de milagre, daqui a alguns anos a ciência pode dizer que, olha, não era milagre, isso pode ser explicado. Então, ele está trabalhando nesse sentido. Bens comuns. O apóstolo Barnabé, ele vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso aparece em Atos 4:37. Barnabé é apontado na igreja primitiva como um dos seus mais importantes beneméritos, né? Ananias e Safira, por outro lado, né, venderam suas terras, porém deram apenas uma parte do produto da venda à comunidade, dizendo que era a parte integral. Então, John Crossan entende que havia vários graus de compartilhamento e não uma regra absoluta dentro de um conceito de comunidade compartilhada. A existência de uma coleta para os pobres, como sugere Gálatas 2:10, mostra que esse conceito, né, de comunidade compartilhada não era um idealismo imaginário. John Crossan observa que o termo pobres, nesse caso, não se refere aos pobres em geral, mas à comunidade de cristãos em Jerusalém, sendo, portanto, uma coleta para benefício da Igreja de Jerusalém, o que revela uma forma de comunitarismo, que se expressa em outra passagem, como, por exemplo, Romanos 15:30 ou 1 Coríntios 16:1. Tá? Jesus Nazireu. Egésipo, no século II, se refere a um evangelho em aramaico usado por um grupo de judeus cristãos, a que denomina nazarenos, ao qual Eusébio preserva alguns fragmentos em história eclesiástica. Nesses evangelhos, Tiago é descrito por Egésipo como fazendo um voto nazireu vitalício. Atos 18:18 e 21:14 sugerem um voto nazireu temporário. O capítulo 6 de Números trata do voto nazireu, o que exclui beber vinho e se aproximar de corpos de mortos. Logo, Jesus não seguia o voto nazireu, né? Porque ele ressuscita pessoas, né? Como Lázaro, né? Está violando aí o voto nazireu. Então, ele não tinha, provavelmente não tinha esse voto nazireu. Tiago, por outro lado, é apontado como tendo. Carpinteiro. Bom, o Reza Aslan, ele destaca que os romanos usavam o termo tecton como uma gíria, carpinteiro, né, para significar um camponês ignorante e analfabeto. Está um pouco acima da condição de indigente ou escravo, mas está abaixo. Né? John Crossan observa que, embora Marcos 6:3 se refira a Jesus como carpinteiro, passagens equivalentes em Mateus 13:55 e Lucas 4:22 não confirmam essa informação. Ali, Jesus não aparece como carpinteiro. O que mostra que tecton, ou artesão camponês, é apenas um eufemismo para significar camponês despossuído, trabalhador sem terra. Então, Crossan destaca isso. Jesus era um trabalhador sem terra. E a controvérsia se ele era carpinteiro ou não, porque isso só aparece no Marcos 6:3. Depois ele desaparece em Mateus e em Lucas.
John Crossan entende que Jesus provavelmente era um artesão camponês e não um proprietário de terras camponês. Muito obrigado, então.